O velho ficou imóvel no estacionamento, com um fio de sangue escorrendo pela sua têmpora. 3 jovens o rodeavam com sorrisos zombeteiros. Eles não sabiam que estavam cometendo o maior erro de suas vidas, pois o homem à sua frente não era um idoso comum. Era Chuck Norris. A luz de sábado pela manhã se derramava sobre o estacionamento do mercado agrícola. Os raios dourados filtravam-se através das velhas árvores de bordo, deixando manchas dançantes de luz no chão. O ar de abril estava fresco, com cheiro de flores e frutas maduras. O murmúrio alegre dos compradores se misturava com a música folk que saía de um alto-falante distante. Jenna Norris, uma mulher de elegância simples, com cabelos prateados e olhos gentis, caminhava sem pressa entre as filas de carros estacionados. Ela carregava uma bolsa de lona desgastada, a mesma que trazia para este mercado todos os fins de semana há 30 anos. O tecido azul desbotado contava histórias de inúmeras manhãs de sábado, das estações que passaram, de uma vida bem vivida. A bolsa balançava suavemente ao seu lado, já meio cheia de produtos frescos. Um maço de cenouras com suas folhas ainda verdes, uma fatia de pão de massa fermentada e uma pequena cesta de morangos vermelhos como rubis, os favoritos de Chuck. Ela assobiava suavemente enquanto planejava o café da manhã de fim de semana que prepararia quando voltassem para casa. Do outro lado do lote, Chuck descansava com seu café preto apoiado contra o sedã. Aos 70 anos, sua postura continuava impecável. Costas retas, ombros quadrados. Seu rosto curtido observava sua esposa com uma ternura inconfundível. Depois de 50 anos de casamento, vê-la ainda fazia algo se abrir caloroso dentro de seu peito. Ele deu mais um gole, saboreando o momento de paz. Observava como a luz da manhã se pousava sobre o cabelo prateado de Jenna, como ela parava para conversar com um jovem vendedor, como escolhia cada item com cuidado. Detalhes que outros passariam despercebidos, mas que Chuck aprendera a valorizar durante toda uma vida. Jenna parou diante de uma barraca de maçãs Honeycrisp e colocou várias na bolsa. O tecido esticou um pouco mais. Chuck sorriu. Sempre comprava demais, dando o extra aos vizinhos. Era assim Jenna. Generosa até o fim. A cena era perfeita. Daquelas que fazem sentir gratidão por estar vivo. Chuck respirou fundo, enchendo os pulmões com o ar fresco da manhã. Esses momentos simples eram pelo que ele lutara anos atrás. O que ele dedicara sua vida a proteger. Mas nenhum dos dois sabia quão rápido aquela paz seria quebrada. Ao longe, ouviu-se o rugido de um motor, cada vez mais forte. Uma SUV preta com vidros escurecidos deslizou pelo estacionamento, com os pneus chiando contra o asfalto. De dentro, a música retumbava tão forte que fazia os vidros dos carros próximos vibrarem. O veículo cruzou as linhas demarcadas, quase atropelando uma mãe com um carrinho de bebê. Chuck franziu a testa, parando sua xícara de café no meio do caminho. Seus olhos seguiram a SUV, que se dirigia exatamente para onde estava Jenna. Uma sensação profunda em seu interior, um instinto afiando por décadas de treinamento, lhe disse que ele deveria deixar o café. E assim o fez, colocando-o cuidadosamente sobre o capô do carro. Ele não estava em uma briga há 15 anos. Mas enquanto observava a SUV estacionando, ocupando 2 espaços, Chuck Norris soube que esse recorde talvez não sobrevivesse àquela manhã. As portas da SUV se abriram ao mesmo tempo. 3 homens desceram, todos com cerca de 20 e poucos anos. Roupas de grife e expressões arrogantes que deixavam claro que se achavam donos do lugar. O motorista, alto, com uma tatuagem tribal subindo pelo pescoço, fechou a porta com um soco e ajustou os óculos de sol. Os 2 acompanhantes o flanqueavam como sentinelas, um musculoso e careca, o outro magro, com um sorriso torto permanente. Eles caminhavam com uma atitude exagerada, ocupando mais espaço do que o necessário, se empurrando e rindo alto por piadas internas. Os compradores se afastavam instintivamente. Os pais puxavam seus filhos para perto. Os mais velhos tomavam caminhos diferentes.
O trio bloqueava um corredor estreito entre os espaços do estacionamento, se espalhando como se aquela área fosse sua propriedade. Jenna, que se aproximava com sua bolsa cheia, diminuiu a velocidade. Uma voz interna, a mesma que a guiara por mais de 70 anos, sussurrou precaução. Espere eles saírem. Não precisa discutir. Mas eles não se moviam. Pelo contrário, se expandiam ainda mais. O líder da tatuagem se recostou no capô de um carro e acendeu um cigarro, ignorando completamente os sinais de proibido fumar. Com licença, disse Jenna suavemente, sua voz quase inaudível entre as risadas. Posso passar, por favor? O homem da tatuagem virou-se lentamente, observando-a por cima dos óculos escuros. Seus amigos se calaram. O que é, vovó? Perguntou ele com um tom zombeteiro. Está com pressa ou o quê? As bochechas de Jenna se tingiram de vermelho. Só preciso passar, se não se incomodarem. Na verdade, me incomoda. Ele exalou a fumaça na direção dela. Estamos tendo uma conversa aqui. Jenna baixou os olhos, dando um passo lateral para evitar o confronto. Desculpe por interromper. Enquanto se movia, sua bolsa roçou ligeiramente o braço do homem tatuado. Sua reação foi imediata e desproporcional. Cuidado! Cuspiu ele, retirando o braço como se tivesse sido queimado. Esta é uma camisa de $200, senhora. Desculpe muito. Jenna se desculpou, apertando sua bolsa com mais força. As maçãs dentro se moveram, ameaçando sair. O musculoso soltou uma gargalhada. Talvez a vovó precise de óculos, disse ele. Ou de um andador, acrescentou o magro. Jenna tentou mais uma vez contorná-los, com o coração batendo cada vez mais rápido. Nunca gostou de conflitos. Sempre escolhia o caminho mais tranquilo. Uma maçã redonda e vermelha rolou para fora de sua bolsa já cheia demais, quicou uma vez e parou bem em frente ao pé do homem tatuado. Ele a olhou, depois olhou para Jenna. Um sorriso cruel se formou em seu rosto. Em vez de pegá-la ou ignorá-la, ele colocou a bota sobre a maçã e a chutou, fazendo-a deslizar pelo pavimento até desaparecer sob um carro. Ubis, disse ele. Seus companheiros riram. Talvez você devesse ter amarrado melhor essa bolsa, hein? Do outro lado do estacionamento, Chuck Norris observava a cena. Sua mão apertava o copo de café com força, fazendo o papel estalar. Algo em seu olhar mudou. O homem tatuado deu um passo a mais em direção a Jenna, superando-a com sua altura. Seu perfume forte e artificial misturado com o fumo do cigarro fez o nariz dela se contrair. O que mais você tem nessa bolsa, vovó? Perguntou, esticando o braço em direção à bolsa de lona. Seus dedos agarraram a alça e começaram a puxar. Jenna instintivamente apertou o agarramento. Por favor, não. Ele puxou com mais força. A alça, gasta da bolsa, se enroscou em seu dedo anelar, apertando dolorosamente. Por um momento, entraram em uma guerra silenciosa. Ele puxando com desprezo, ela resistindo com firmeza tranquila. Solta logo, senhora. Rosnou, com irritação. A alça se cravava em seu dedo, pressionando seu anel de casamento contra a carne. 50 anos de casamento representados por um círculo de ouro se transformando em uma pontada de dor. E algo nela, aquele momento, aquela falta de respeito, aquela violação do que era seu, acendeu uma faísca rara em seu peito. Não medo. Indignação. Isso é meu, disse ela. Sua voz soou mais firme do que esperava. O mundo pareceu desacelerar. Jenna captou detalhes com estranha clareza. Uma criança observando com os olhos arregalados de trás de um sedã. Um idoso balançando a cabeça enquanto se afastava. Uma jovem discretamente levantando o telefone para gravar, com a câmera apontando em sua direção. Com um puxão brusco, o homem tatuado arrancou a bolsa de suas mãos. A alça de lona deixou uma marca vermelha ao redor de seu dedo, a pele pálida e depois avermelhada pelo golpe de sangue. Jesus, senhora! Aprenda a soltar as coisas, murmurou, segurando a bolsa como um troféu. Várias maçãs caíram, quicando e rolando sobre o asfalto. Jenna se agachou para pegá-las, digna apesar da humilhação. Enquanto se inclinava para alcançar uma maçã Golden Delicious, sentiu uma mão no seu ombro. Mas não era para ajudá-la. Empurrava.
Não foi um empurrão violento, não o tipo que termina nas manchetes. Só a pressão suficiente para desestabilizar uma mulher de 70 anos que já estava agachada. Só a falta de respeito suficiente para cruzar uma linha invisível. O mundo se inclinou. Jenna perdeu o equilíbrio. Suas palmas bateram no pavimento primeiro, ardendo pelo impacto, e depois seu quadril e costado tocaram o chão. A dor mais profunda irradiando pelo seu corpo, enquanto caía desajeitadamente entre dois carros estacionados. A queda parecia ocorrer tanto em um instante quanto em câmera lenta. Sentiu cada segundo da queda. O reconhecimento de que estava caindo. O reflexo de proteger a cabeça. O momento de se render à gravidade. Sentada no asfalto sujo, rodeada de frutas espalhadas, Jenna Norris experimentou algo incomum em sua vida tranquila. Humilhação misturada com raiva impotente. Suas bochechas queimavam, não pela dor, mas pela vergonha. Ao seu redor, as reações variavam. Alguns compradores fingiram não ver, outros olharam para o lado com desconforto. Alguns poucos tentaram ajudar, mas hesitaram, incapazes de enfrentar os 3 homens que riam. "Fica atenta da próxima vez", gritou o homem tatuado, jogando a bolsa vazia sobre seu colo. Seus amigos riram. Um até imitou a queda com movimentos exagerados. Do outro lado do estacionamento, Chuck Norris colocou sua xícara de café sobre o capô do carro com cuidado deliberado. Qualquer um que o conhecesse de verdade teria reconhecido o perigo naquele gesto tão simples. A forma como seus dedos permaneceram sobre o copo por um segundo a mais, a quietude perfeita de seu corpo, a calma antes da tempestade. De longe, Chuck poderia parecer qualquer idoso comum no mercado agrícola. Camisa branca bem passada, calças caqui, cabelo prateado penteado com esmero, óculos pendurados por um cordão. Mas quem o olhasse com atenção perceberia a diferença. Ele não arrastava os pés, não hesitava. Cada passo era preciso, deliberado, eficiente. O solo parecia aceitar seu peso de forma distinta, como se reconhecesse algo que o olho humano não podia captar. Caminhou entre os carros com a graça silenciosa de uma onça parda, sem pressa, mas com um propósito claro. Alguns compradores o olharam, depois voltaram a olhar. Algo em seu subconsciente dizia a eles que aquele homem não era como os outros. Os 3 jovens não notaram sua aproximação. Estavam muito ocupados rindo de Jenna, ainda sentada no pavimento, digna apesar das circunstâncias. O líder da tatuagem estava de costas para Chuck, fazendo outro comentário sarcástico quando sentiu uma presença atrás dele. Virou-se, irritado pela interrupção. Chuck estava a 1 metro de distância. Suas mãos estavam relaxadas ao longo dos lados. Seu rosto não mostrava emoção. Nem ira, nem medo, nem dúvida. Apenas uma avaliação serena. "Você vai pegar isso e pedir desculpas?", perguntou Chuck, com uma voz baixa, mas clara. "Ou vai continuar fingindo que ninguém viu o que você fez?" A pergunta pairou no ar. Vários compradores pararam para observar. A atmosfera mudou. A tensão se cristalizou como gelo sobre um lago. O homem tatuado percorreu Chuck com os olhos, classificando-o em 1 segundo. Velho, inofensivo, irrelevante. Sorriu, acreditando ter encontrado uma presa fácil. "Sai fora, vovô", respondeu virando-lhe as costas. Chuck não se moveu, não levantou a voz. Permaneceu ali, imóvel, um ponto fixo em um universo caótico. "Por que tem que ser assim?", pensou Chuck. "Por que não podemos viver com um mínimo de decência entre nós?" Lembranças cruzaram sua mente. Treinando recrutas em artes marciais, ensinando crianças sobre respeito em sua escola de karatê. O código de honra que seguiu por décadas. Todas as lições sobre evitar o conflito, a não ser que fosse absolutamente necessário. E ali estava sua esposa, a mulher mais gentil que ele conhecia, sentada no chão sujo porque 3 jovens não puderam demonstrar um pouco de humanidade. Chuck deu um passo à frente. Um único passo. Mas esse passo carregava o peso de toda uma vida de disciplina. Não era agressão, era decisão. A linha entre observador e participante havia sido cruzada. Uma jovem na multidão,
Levantou seu telefone mais alto, pressentindo que algo estava prestes a acontecer. Os dois amigos do líder começaram a prestar atenção. Um empurrou o outro com o cotovelo e discretamente apontou para Chuck. Parece que o vovô quer fazer o herói, disse o tatuado em voz alta, buscando as risadas do público. Chuck se agachou ao lado de Jenna, seus movimentos fluidos, apesar da idade. Ajudou-a a pegar as maçãs espalhadas, colocando-as cuidadosamente na bolsa de lona. Seus olhos se encontraram. Uma conversa muda ocorreu entre duas pessoas que passaram meio século conversando sem palavras. Você se machucou? Não, só o orgulho. Isso não acaba aqui. Eu sei. Ele ajudou a se levantar com uma suavidade eficiente. Uma mão no cotovelo, a outra sacudindo a sujeira de sua manga. O homem tatuado observou a interação com crescente irritação. Ser ignorado era pior do que ser desafiado. Seu senso de autoridade, tão confortável até aquele momento, começava a vacilar. Ei, eu estou falando com você, velho! Gritou com a voz mais aguda agora. Chuck se virou lentamente, colocando-se entre Jenna e o trio. E eu estou escolhendo não te ouvir, respondeu calmamente. Mas vou te dar uma última chance de fazer a coisa certa. O líder do grupo estourou em gargalhadas, uma risada forçada, alta demais. Seus amigos o acompanharam com risos zombeteiros que ressoaram pelo estacionamento. Você é o segurança dela ou o quê? Perguntou um deles. Se acha o Rambo versão vovô? Chuck não disse nada. As zombarias escorriam sobre ele como a chuva sobre um casaco encerado. Ele se manteve focado em Jenna, certificando-se de que ela estava firme. Um adolescente no canto do grupo imitou uma chute de karatê de brincadeira, dizendo, "Cuidado!" O sensei acordou. Chuck não reagiu. Em sua mente, o presente começou a se fundir com lembranças. Ele em uniforme militar na Coreia, parado firme sob o sol, um instrutor girando ao seu redor como um falcão. Ele sobre o tatame de um torneio, ao Tosasu, derrubando oponentes 2 vezes maiores. Ele treinando forças especiais em combate corpo a corpo. Não eram lembranças, eram reflexos, impressos em seu corpo. O tatuado se aproximou ainda mais, invadindo o espaço pessoal de Chuck, deixando para trás uma nuvem de colônia barata e fumaça. O quê? Você acha que é durão porque sabe levantar sacolas de mercado? Chuck não tirou os olhos de Jenna. Deslizou as chaves do carro em sua mão, sussurrando. Espera no carro. Jenna hesitou. A preocupação cruzou seu rosto. Chuck. Está tudo bem. Ele a tranquilizou, com um leve sorriso nos cantos dos lábios. Não farei nada que você não aprovaria. Aos 70 anos, Chuck Norris aprendeu muitas coisas, mas, principalmente, que paciência não é fraqueza e que se conter não é o mesmo que ter medo. Ele passou décadas aprendendo quando agir e quando não agir. O homem tatuado interpretou aquele silêncio como medo. Deu outro passo e pressionou o dedo no peito de Chuck. Não me toque de novo, velho, avisou, embora Chuck não o tivesse tocado. O dedo pressionava com firmeza, com clara intenção de provocar. Chuck olhou para o dedo, depois para o rosto do jovem. 70 anos nesta terra, pensou. 50 anos treinando. E qualquer um que se preze sabe. Nunca toque um mestre, sem sua permissão. O mundo pareceu prender a respiração. Não entro em uma briga há 15 anos, disse Chuck em voz baixa, quase inaudível para quem estava perto. Por favor, não me obrigue a lembrar como era. O homem tatuado agarrou Chuck pelo ombro, seus dedos se cravando no tecido branco da camisa. Sua intenção era clara, empurrar o idoso para o lado, impor seu domínio da maneira mais primitiva que conhecia. O que aconteceu a seguir foi tão rápido que muitos testemunhas não puderam definir exatamente o que aconteceu. Chuck simplesmente não estava onde o empurrão pretendia que ele estivesse. Com uma leve mudança de peso, mal perceptível como uma brisa entre a grama, ele girou seu torso o suficiente para que o impulso do outro o levasse para frente, fazendo-o perder o equilíbrio. No mesmo movimento fluido, a mão direita de Chuck se ergueu
Não em um coco, mas em um gesto de enganche que prendeu o pulso do jovem no ângulo exato. Uma leve pressão sobre o nervo radial, suficiente para enviar uma descarga de desconforto por todo o braço. Os olhos do tatuado se abriram surpresos. Não era dor exatamente. Era a súbita consciência de que seu corpo não estava reagindo como ele esperava. Algo havia mudado na equação. Tentou se afastar, mas se encontrou mal posicionado. Seu peso estava distribuído de maneira errada, como se estivesse tentando empurrar uma porta que, na verdade, precisaria ser puxada. Toda a sua força trabalhava contra ele. "O quê?" conseguiu dizer confuso, com a segurança desaparecendo de seu rosto. Chuck o soltou imediatamente, retrocedendo meio passo, com as mãos em posição neutra. Seu rosto permanecia impassível, mas seus olhos brilhavam com uma nova clareza. Um foco, uma decisão. O tatuado vacilou, tentando recuperar o equilíbrio com uma expressão de incredulidade. Não era assim que as coisas costumavam acontecer. As pessoas recuavam, mostravam medo. Não eram redirecionadas como se fossem um fluxo de água contra uma pedra, seus companheiros perceberam. O musculoso de cabeça raspada avançou, posicionando-se ao seu lado. O magro com o bastão extensível se colocou do outro lado, formando um semicírculo frouxo ao redor de Chuck. "Você acabou de cometer um grande erro, velho", disse o tatuado, com a voz tensa de orgulho ferido. Fez um gesto com a cabeça para sua SUV. O magro correu até ela, abriu a porta e voltou com algo na mão. Uma bastão retrátil. Com um giro de pulso, ele se estendeu completamente com um estalo metálico. O grupo de curiosos se afastou. Um homem com um avental apareceu na borda do estacionamento com o celular na orelha, provavelmente chamando a polícia. Tarde demais para evitar o que estava por vir, mas talvez a tempo de documentar as consequências. Chuck avaliou a situação com a calma de um veterano. 3 oponentes. Um armado. Espaço limitado entre os carros. Espectadores civis. Jenna do outro lado do estacionamento com o rosto enrugado pela preocupação. Claro que ela não seguiu sua instrução de esperar no carro. Não depois de 50 anos de casamento. O tatuado começou a se mover para a esquerda de Chuck. Seu orgulho ferido exigia revanche. Sua visão de mundo não admitia que alguém mais velho o tivesse superado tão facilmente. "Ensine uma lição a ele", ordenou. O golpe chegou sem aviso. Um soco traiçoeiro direcionado diretamente para a parte de trás da cabeça de Chuck. O impacto fez com que ele cambaleara, sua têmpora batendo contra a luz traseira de um sedã. A dor estourou em sua cabeça. Aguda, elétrica, desorientadora. Sua visão se nublou. Um zumbido alto preencheu seus ouvidos, abafando os suspiros da plateia. Sentiu uma umidade morna escorrendo pela sua bochecha. Sangue. A pele havia se aberto onde a borda do farol o cortou. "Estou muito velho para isso", pensou enquanto se segurava no carro próximo para não cair. Os reflexos já não eram o que eram. O mundo se fragmentou. O chão parecia oscilar. Ele piscou com força, forçando o foco. Experimentou um gosto metálico na boca. Sentiu a lenta corrente de sangue descendo pelo pescoço, encharcando a gola da camisa branca. A camisa que Jenna lhe dera fazia apenas um mês para o seu 7º aniversário. "Você fica lindíssimo de branco", ela lhe dissera, com um sorriso que enrugava seus olhos. Agora no tecido estava manchado com uma crescente mancha carmesim. Curiosamente, não foi a dor que o trouxe de volta ao presente. Foi esse detalhe. A camisa arruinada. A ideia de ter que explicar a Jenna por que o presente que ela escolhera com tanto carinho estava estragado. Sua mão tocou seu pescoço, e seus dedos saíram manchados de vermelho. Olhou para o sangue com uma curiosidade distante, como se não fosse seu. Atrás dele, os 3 homens riam, incentivados pelo ataque. Chuck endireitou as costas. Décadas de treinamento se ativaram como um elástico comprimido. Ele respirou profundamente, controlando a entrada de oxigênio para clarear a mente. Sua postura mudou. Pés firmes, centro de gravidade mais baixo. Pequenos ajustes invisíveis aos olhos não treinados,
mas que transformavam completamente sua presença física. Não por mim, pensou, enquanto sua mente se focava. Por Jenna. Ninguém joga minha esposa no chão e sai pensando que isso está certo. O homem tatuado se aproximou, sorrindo ao ver o sangue no rosto do idoso. E agora, o que é velho? Zombou. Já não tão durão, hein? Chuck não respondeu. Seu foco se voltou para dentro, ativando uma parte de si que ele mantivera adormecida por anos. Uma parte que sobreviveu a guerras, torneios e ameaças que aqueles três não poderiam imaginar. Algo mudou nele. Não era raiva, não era fúria. Era um controle absoluto. Seus olhos, antes calorosos e sábios, se tornaram frios como o gelo. Sua expressão seguia tranquila, mas agora se sentia como uma arma pronta para ser liberada. Não era a serenidade de um idoso gentil. Era a calma do predador silencioso. Os três jovens perceberam. Seus rostos mudaram apenas perceptivelmente. Um lampejo de dúvida cruzou seus olhos. Algo em seus cérebros primitivos. O instinto que detecta o perigo antes da razão. Gritava-lhes que algo estava muito errado. Mas o orgulho e a mentalidade de rebanho superaram o instinto. Eles haviam derramado sangue. Eram jovens. Eram maioria e já estavam investidos demais para recuar. O líder fez um sinal para os companheiros. Era o sinal para atacar. Seria o último erro que cometeriam naquele dia. O tatuado se moveu primeiro, confiante, carregando cada passo com arrogância. Seus dois amigos o flanqueavam, o musculoso à sua direita, o magro com o bastão extensível à sua esquerda. Sua formação era desajeitada, previsível. Os movimentos de valentões acostumados a intimidar pelo número, não pela habilidade. Chuck os observou se aproximarem como se tudo estivesse acontecendo em câmera lenta. Cada microexpressão, cada tensão muscular, cada deslocamento de peso contava uma história. Sabia quem golpearia primeiro, como, de que ângulo e com quanta decisão. A bolsa de lona estava no chão, aos seus pés. A fiel companheira de Jenna durante 30 anos, agora manchada de terra e sangue. Em um único movimento fluido, Chuck se agachou e pegou a bolsa pela alça. O gesto foi tão natural que nenhum dos três homens registrou como algo estratégico. O tatuado lançou-me o primeiro golpe. Uma espécie de gancho, grande, descontrolado, mirando diretamente a têmpora já ferida de Chuck. O tempo pareceu se comprimir e expandir ao mesmo tempo. Chuck reagiu sem pensar. Seu corpo respondeu com uma memória muscular mais profunda que o pensamento consciente. Girou a bolsa com um arco perfeito. O peso das maçãs, do pão e dos outros produtos deu-lhe impulso. O impacto foi surdo. Um golpe direto no rosto do líder. As maçãs explodiram no ar, rolando pelo asfalto como bolas de boliche. Os óculos de sol do jovem saíram voando. Sua nariz começou a sangrar imediatamente. Antes que o homem tatuado pudesse recuperar o equilíbrio, Chuck girou em direção ao musculoso. Ele já estava lançando seu soco, com um pouco mais de técnica. Talvez tivesse boxeado na juventude. Mas era pura força sem direção. Chuck não bloqueou diretamente. Ele se moveu apenas, girando o quadril. O golpe roçou seu ombro, mas já estava dentro da guarda do atacante. Um simples empurrão de quadril combinado com pressão sobre a perna da frente do jovem bastaram. O cara perdeu o equilíbrio e se estatelou de cara contra o capô de um carro próximo. O metal se afundou com um estalo satisfatório. O terceiro, o magro com o bastão, hesitou. Sabia que algo estava errado. Isso não era como nas brigas em grupo onde os alvos caíam no primeiro grito. Não. Esse idoso não sangrava como uma vítima. Ele se movia como uma sombra. Chuck se virou para ele. O jovem sentiu medo. Não havia fúria nesses olhos. Só análise clínica. Sentiu-se como presa. Ainda quer usar isso? Perguntou Chuck em voz baixa, apontando para o bastão. O magro apertou a arma. O orgulho o empurrava para a frente. O instinto implorava para que fugisse. O orgulho venceu. Ele lançou um golpe amplo, desesperado, mirando as costelas de Chuck. Chuck não se esquivou, nem bloqueou. Só sorriu.
Um sorriso quase triste, e isso foi o suficiente para que o jovem duvidasse por uma fração de segundo. Esse instante foi tudo o que Chuck precisou. Sua mão se disparou, prendendo o pulso com precisão absoluta. Um giro suave, pressão exata no ponto certo do nervo. O bastão caiu ao chão. Os dedos do jovem ficaram inertes. Antes que pudesse reagir, Chuck executou uma projeção de ombro de livro de texto. O magro voou, aterrissando de costas no asfalto com um estalo seco. O ar saiu de seus pulmões. A sequência completa, desde o primeiro ataque até os 3 homens no chão, durou menos de 7 segundos. Chuck ficou de pé entre os corpos espalhados. Respirava com controle. Sua postura estava relaxada. O sangue ainda manchava sua têmpora, mas seus movimentos não mostraram nenhuma fração de hesitação. Eso fue Chuck Norris, murmuró la mujer. Su voz cargada de incredulidad. El silencio continuó, denso como una capa invisible que envolvía todo el estacionamiento. Nadie se movió. Nadie se atrevió a interrumpir la escena que se desarrollaba con la serenidad de un hombre que acababa de restaurar el orden en un caos sin palabras. Chuck terminó de colocar el último objeto en la bolsa, ajustando el asa con cuidado. Miró a su alrededor por un momento, como si, por un instante, hubiese visto más que o que había no estacionamento. A vida que havia construído, o amor, a paz que ainda podia encontrar em uma cena como essa. Ele suspirou, limpando a testa com a manga da camisa, o sangue ainda manchando a sua têmpora. Olhou para os 3 jovens no chão, agora imersos em sua própria derrota silenciosa. O líder, ainda tentando conter a dor e o choque da surra. O musculoso que agora escorregava de um capô amassado, e o magro, deitado com os olhos fixos no céu, como se tentasse entender tudo o que tinha acabado de acontecer. Chuck se virou para Jenna, que com um olhar cauteloso, caminhava na sua direção. Ela não disse nada, apenas o observava com uma leve preocupação misturada com algo que poderia ser apenas o alívio de ver que ele estava inteiro. Ele a olhou de volta, um sorriso simples no rosto, como se nada tivesse acontecido além de uma tarde normal no mercado. O tipo de sorriso que ele dava a ela nos dias mais tranquilos. Pronta para ir embora? Ele perguntou suavemente. Sua voz agora suave e gentil, contrastando com a intensidade do momento que acabara de acontecer. Ela assentiu, seus olhos ainda refletindo uma mistura de surpresa e carinho. Juntos, caminharam até o carro, sem mais palavras. O mundo ao redor ainda estava em silêncio, mas em seus corações havia algo firme. O entendimento de que, às vezes, a paz só se conquista com ação. É Chuck Norris. O nome se espalhou pela multidão como uma pedra em um lago tranquilo. Rostos antes confusos se iluminaram com o reconhecimento. Não era qualquer idoso defendendo sua esposa. Era a lenda, o homem, o Moito. E, no entanto, não houve aplausos. Ninguém gritou. Não houve apertos de mão, nem vivas como nos filmes. Somente um silêncio respeitoso. O que eles haviam testemunhado não foi um espetáculo. Foi necessidade. Uma lição dada por alguém que claramente preferia ter seguido sua manhã em paz. Um homem idoso, com cabelo grisalho e óculos, murmurou para sua esposa. Meu instrutor treinou com ele nos anos 70. Disse que mesmo então ele era o verdadeiro. Uma mãe jovem abraçou seu filho curioso, não por medo, mas para que aprendesse algo. Isso é autocontrole, ela sussurrou. Fez exatamente o necessário. Nem mais, nem menos. Chuck não reagiu aos murmúrios. Não procurou os olhares de ninguém. Não se gabou. Apenas focou em sua tarefa, restaurar a pequena ordem que fora perturbada. Quando terminou de guardar tudo na bolsa, ele se endireitou, soltando um leve gemido por causa da dor nas costas. A idade não havia reduzido sua habilidade, mas a recuperação. Essa era outra história. Levantou os olhos. Seus olhos encontraram os de Jenna do outro lado do estacionamento. Ela o observava com uma mistura de preocupação e orgulho. Com a bolsa segura, Chuck começou a caminhar em direção à esposa,
cuidadosamente passando pelos corpos dos jovens que ainda não haviam terminado de assimilar o que aconteceu. A multidão se afastou para deixá-lo passar, não por medo, mas por respeito. Seus passos eram firmes, constantes, apesar da dor na têmpora e da punhalada nas costas. A bolsa pendia de sua mão, seu conteúdo reorganizado da melhor forma possível. Alguns compradores acenaram em sinal de respeito ao vê-lo passar. Outros apenas o seguiram com o olhar, em silêncio. Jenna o esperava junto ao sedã. Em seu rosto, as rugas não apenas desenhavam a preocupação, mas o amor de toda uma vida. Ela levantou a mão suavemente e tocou a ferida com a ponta dos dedos. Você está ferido, disse com ternura. Chuck deu de ombros, fingindo leveza. Só um arranhão. Os olhos dela o escanearam, vendo além de sua resposta. Depois de 5 décadas juntos, eles haviam desenvolvido uma linguagem mais rica que palavras. Uma sobrancelha levantada perguntava. Um sorriso suave oferecia consolo. Um toque comunicava o que ninguém mais entenderia. Realmente era necessário? Perguntou ela. Sem reprovação, apenas com genuína curiosidade. Chuck considerou seriamente. A violência nunca fora sua primeira opção. Não quando era jovem, e muito menos agora. Cada confronto tem um custo, físico, emocional e espiritual. Ele já aprendera isso há muito tempo. Não, admitiu, colocando a bolsa com cuidado no banco de trás. Mas às vezes há lições que valem a pena ensinar. Chuck olhou para o estacionamento. Os 3 jovens começavam a se levantar lentamente. Nenhum espectador se aproximou para ajudá-los, oferecer consolo ou compaixão. As ações têm consequências. Às vezes, mais imediatas do que se imagina. Abriu a porta do carro para Jenna, segurando suavemente seu cotovelo enquanto ela se acomodava no banco. Pequenos gestos, construídos ao longo de milhares de manhãs e noites compartilhadas. Sinto muito pelas frutas, disse, notando algumas esmagadas no fundo da bolsa. E pela camisa. Jenna levantou a mão e acariciou a sua. O anel de casamento brilhou sob o sol da manhã. Uma camisa se lava, Chuck. Mas um homem como você não se encontra 2 vezes. Algo apertou em seu peito. Não era dor. Era algo mais profundo. Algo que não se pode explicar com palavras. Ele apertou sua mão delicadamente, depois fechou a porta e contornou o carro até o lado do motorista. Entrou, ligou o motor. No retrovisor, seu reflexo lhe devolvia o olhar. O sangue já seco marcava uma linha em seu rosto. Sua camisa branca, o presente de Jenna, estava manchada com veios carmesins. Parecia o que era. Um homem que fizera o necessário. Nem mais, nem menos. Também viu no espelho o adolescente com o telefone, agora cercado pelos amigos. Ele mostrava o vídeo com entusiasmo. Para o almoço, já estaria online. Para a noite, seria visto por milhões. Para amanhã, seria tema de noticiários e conversas. Mas nada disso importava para Chuck. A fama nunca foi seu objetivo, nem mesmo nos dias de Hollywood. O que importava estava bem ao lado dele. A mulher que compartilhava sua jornada há meio século. O motor roncou como um velho companheiro. Chuck respirou fundo, o ar entrando lentamente e saindo com calma. Vamos passar pelos tomates que você queria? Perguntou, com uma naturalidade desconcertante. Jenna sorriu, iluminando seu rosto inteiro. Acho que já tivemos emoção suficiente por hoje. Vamos para casa. O carro se afastou lentamente do mercado. Nenhum dos dois olhou para trás. Os 3 jovens mal conseguiam se levantar, com expressões entre dor e humildade recém-aprendida. As lições haviam sido dadas. Se seriam aprendidas. Isso já era outra história. Chuck dirigiu com cuidado, uma mão no volante, a outra estendida em direção a Jenna. Seu polegar traçava pequenos círculos em sua palma, um gesto silencioso de presença e amor. Uma velha tradição. Sabe que isso vai estar em toda a internet antes do almoço, comentou Jenna depois de um tempo, com um tom resignado. Já tinham passado por isso antes. Chuck deu de ombros.
As pessoas precisam de entretenimento. Você é mais do que entretenimento, Chuck, sempre foi. Ele a olhou de soslaio. Para aquela mulher que estivera ao seu lado na fama e no anonimato, nas vitórias e nas perdas, e que nunca pediu para ele ser outro além de si mesmo. Talvez para eles, disse ele, mas não para você. Nunca para você. A luz da manhã entrava pelas janelas, envolvendo-os enquanto seguiam seu caminho. Duas pessoas que haviam percorrido meio século juntas e que continuavam avançando. Atrás deles, um vídeo começava a se espalhar pelo mundo digital. Uma visão fugaz de uma vida inteira de disciplina, amor e propósito. O mundo veria Chuck Norris, artista marcial, ator, lenda. Mas dentro daquele carro, afastando-se de um mercado agrícola com as fresas esmagadas na bolsa e a mão de sua esposa entrelaçada com a sua, ele era o que sempre mais valorizou: um marido. Fazendo o necessário para proteger o que realmente importa.